Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre o livro Tecer, Rendar e Urdir, Protocolo para a Criação de Redes e Comunidades. Ele foi escrito por Silmara Durães e Ramon Bezerra, aluno e professor da Universidade Federal do Maranhão, respectivamente. Apoio FAPEMA. Aqui com a gente a Silmara Durães, ela que vai trazer um pouco mais de informações sobre essa produção para a gente. Seja bem-vinda. Obrigada, Borges. É um prazer estar aqui na Rádio Universidade, podendo falar sobre esse trabalho, que começa desde 2023 e agora tem um novo produto, né? Então, a gente está vindo de uma caminhada de pesquisa que é mais longa, mas que se materializou agora em formato de protocolo, em formato de livro, e está disponível para todo mundo. Agora, para começar de fato, qual o entendimento de redes e comunidades a obra ela apresenta, traz para a gente? Então, a rede é uma superfície instável, é o que a gente tem trabalhado. E, de alguma maneira, é o que organiza a nossa vida coletiva e individual também. Ou seja, e aí isso tem relação com o próprio processo de construção de comunidades, né? Redes e comunidades são uma expressão da forma como a gente se relaciona no mundo. Ou seja, nós, seres humanos, não conseguimos sobreviver sozinhos. Então, construir comunidades é uma necessidade da nossa existência, para que a gente consiga, inclusive, sobreviver. Então, no meio dessas superfícies que são instáveis, mutáveis, como as redes, que elas se articulam entre diferentes atores, e quando a gente está falando de construção de redes, a gente não está falando de uma construção que é só entre pessoas, né? A gente está falando que a construção de redes, ela acontece entre pessoas, coisas, mídias, né? Artefatos tecnológicos, enfim. Então, toda essa infraestrutura, tudo aquilo que nos conecta e que também potencializa a nossa existência no mundo, faz parte, né, dessa existência conectada que nós temos. Agora, uma das propostas do livro é a de colocar as diferenças em contato. No caso, a ancestralidade, ela pode ser uma alternativa para esse exercício, para a prática desse exercício? Com certeza. Eu acho que o que a gente tem, a ancestralidade, ela é uma premissa desse trabalho, porque a gente entende que a gente precisa estar em contato com quem nós fomos, historicamente, ou seja, com o nosso passado, mas também a ancestralidade, que é uma expressão do nosso presente e do nosso futuro. Então, a ancestralidade, ela é esse documento histórico, digamos assim, sobre quem nós somos, quem nós podemos ser também. Então, à medida em que a gente consegue se relacionar com isso, a gente tem apostado na ideia de que isso potencializa a nossa capacidade de intervenção no mundo, uma vez que a gente consegue acessar essas múltiplas expressões da existência humana, por exemplo, né, ao longo de um tempo. E a importância do podcast, etc. e tal, dentro dessa proposta de vocês, esse projeto de pesquisa? O etc. e tal, ele se consolida como um experimento comunicacional de construção de redes e comunidades dentro do grupo de pesquisa. Então, a gente vai relatar nesse trabalho, nesse livro, como a gente também construiu a rede do etc. Hub. E ela foi, sobretudo, construída a partir do próprio podcast. Então, à medida em que a gente seleciona atores com algumas premissas, com alguns objetivos, com alguns princípios também, a gente começa a montar. Como é que a gente organiza essas pessoas com quem a gente quer dialogar para pensar soluções para o ecossistema empreendedor na nossa cidade, no nosso estado? Então, o podcast ele foi esse lugar onde a gente se colocou para escutar o que o ecossistema também tem a dizer, tem a relatar em torno dos seus desafios, das suas dores, das suas potencialidades, para que a gente consiga, inclusive, elaborar estratégias de intervenção. Então, o etc. e tal, especialmente a terceira temporada, ele é esse experimento onde a gente vai promover uma estratégia de vinculação, né, com esses atores.
E a escuta, ela foi ponto de partida, ela é matéria-prima desse trabalho, porque a gente também entende que quando a gente escuta as pessoas, Borges, a gente tem a oportunidade de se deslocar. Então, a gente sai de um lugar que a gente achava que era conhecido, eu já entendo tudo sobre questões ambientais. Espera, aí você conversa com uma pessoa que é indígena, que mora numa comunidade tradicional, e você entende que você não sabia nada. Então, a gente também aposta na escuta como uma ferramenta também comunicacional que pode promover esse encontro com a diferença, que é aquilo que é não eu, né? Aquilo que está fora de mim, mas que também precisa ter vazão. Então, eu acho que a diferença ela tem um papel fundamental, porque a gente também tem falado que comunidade é uma experiência de organização que deve colocar essas diferenças para jogo, digamos assim. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente constrói comunidade de iguais. E isso é um problema. Porque se a gente está construindo comunidade entre as pessoas que a gente já conhece, com valores que a gente já compartilha, isso não permite que a gente consiga produzir inovação. E aí, quando a gente está falando de inovação, eu falo sobretudo a partir da perspectiva do Michel Calon, que é enquanto um processo lento de negociação política, né? Então, a gente precisa negociar com os diferentes para que a gente consiga ver senão o novo, né? Que às vezes a gente tem essa obsessão em torno do novo, né? Mas que a gente consiga produzir soluções que sejam mais adequadas, mais ajustadas para uma realidade dada. O Calon, ele deu suporte para a pesquisa de vocês, né? Sim, ele é um dos autores que nos referencia especialmente para pensar em inovação, o Michel Calon. Ainda sobre o Etc. Hub, em relação ao que foi aprendido, ao que vocês aprenderam a partir dessa experiência. Muitas coisas. Aprendemos muitas coisas. Eu acho que, dentre elas, que fazer comunidade é um trabalho muito delicado, mas também muito necessário. É difícil fazer comunidade, porque às vezes a gente está falando de comunidade e parece que a gente está falando de uma experiência que é harmônica, tranquila, onde as pessoas convivem de forma respeitosa e sem conflitos. Comunidade não é isso. A visão romântica, né, isso de comunidade. Exatamente. A gente sabe que, na verdade, comunidade é conflito, é dissenso, é desencaixe. Mas, por outro lado, é esse tentar permanente em torno dessa confluência. Então, é a gente que se encontra para mobilizar transformações dentro da sociedade, né? Então, quando a gente está se colocando nesse esforço de construir uma comunidade e pensar a partir da diferença, eu acho que isso por si só já é um grande desafio, porque a gente quer ficar dentro do nosso conforto, vamos combinar. Dá trabalho a gente se relacionar com o outro. Então, eu acho que um grande desafio é que a gente precisa cada vez mais ampliar processos de escuta, é um dos aprendizados que a gente carrega desse processo, para que a gente consiga intervir de uma forma mais assertiva na sociedade. Então, acho que esse é um dos aprendizados principais e que a universidade ela precisa ser mais porosa à realidade social. Quando a gente está falando de uma vida como o momento que a gente vive hoje, a nível global, de uma vida que é marcadamente individualista, onde a gente está o tempo todo nessa ideia de um empreendedorismo de si mesmo, que a gente tem que se vender mesmo, que a gente vai vencer sozinho. Quando a gente decide falar sobre comunidade, é para dizer assim, olha, o futuro talvez ele não seja competitivo. Porque o que o futuro da competição nos aponta é para uma destruição total e restrita das nossas condições de vida no planeta. Então, se a gente não aprende a cooperar, se a gente não aprende a desenhar uma vida que seja mais solidária, mais colaborativa, a gente não tem futuro possível. Então, falar de comunidade, no momento que a gente vive hoje do neoliberalismo, é para reafirmar a nossa possibilidade de continuar sonhando na existência, né? Continuar investindo na possibilidade de a gente, enfim, continuar tecendo, né? E aí tem essa coisa da metáfora gestual que a gente evoca nesse trabalho, tecendo outras possibilidades, futuros alternativos, onde a gente, ao invés de competir, a gente possa, de fato, construir uma vida que seja mais cooperativa. Porque se não tem cooperação, se não tem comunidade, definitivamente eu acho que a gente está fadado ao fracasso, à solidão, à angústia, aos adoecimentos, que é o que a gente tem visto muito hoje, né, Borges? Então,
muitas pessoas adoecendo. Por quê? Porque tem o seu sentido de vida diminuído, porque estão cada vez mais isoladas. Então, falar de comunidade é também falar sobre saúde, é também falar sobre a gente continuar sonhando e construindo alternativas à nossa vida como ela está colocada hoje. E para que essa possibilidade ela continue existindo, é preciso se enxergar, se ver no próximo, né? Com certeza. Eu acho que isso é fundamental. É entender que a gente não existe sozinho. Se a gente se coloca, né? Eu acho que a pandemia deu muito esse panorama para a gente, de que a gente é muito vulnerável, de que a gente é muito insignificante. Sejamos honestos, tá tudo bem a gente assumir essa vulnerabilidade, essa precariedade. A gente não se basta, e que bom que a gente não se basta, porque assim a gente pode se conectar com o outro, e é nesse encontro. E eu acho que isso é uma das coisas fundamentais do processo de construção de comunidade. É nesse encontro com o outro que eu me expando, que eu posso ser mais, né? E que eu posso também, inclusive, ser. A minha existência depende desse encontro com o outro. Porque imagina, como é que a gente estaria aqui se não fosse esse encontro lá da nossa mãe com o nosso pai, que nos gerou, e tantas pessoas que foram cuidando da gente ao longo desse caminho, desde a pessoa que prepara o nosso pão, enfim. Então, assim, a gente tem cada vez mais que olhar para a nossa existência não como esse indivíduo isolado. Isso é uma fraude do neoliberalismo. A gente tem que olhar para a nossa existência de forma integrada. E eu acho que isso é uma alternativa para os problemas que a gente tem hoje, é um pouco do que a gente tem falado nesse trabalho. Agora, Simara, como é que esse protocolo ele pode contribuir para a idealização aí mais consciente de iniciativas empreendedoras? Eu acho que esse é um produto muito versátil, né? A ideia, primeiro, do que a gente está fazendo nesse protocolo é documentando. É um esforço de documentar uma parte do nosso processo de pesquisa, do nosso processo de construção de comunidade, de rede também, através do Etc. Hub. Então, a gente quer... A primeira coisa, Borges, que a gente é mostrar um caminho. Olha, a gente veio por aqui, a gente errou bem aqui, a gente avalia dessa maneira, e a gente acredita que você ter um espelho, digamos assim, uma referência, né, de caminho, talvez a gente possa errar um pouco menos. Então, acho que a primeira contribuição que a gente quer dar pro ecossistema é apresentar um caminho possível que foi trilhado por nós na construção de redes e comunidades. E isso possa inspirar a construção de outras comunidades. Além disso, a gente fez um percurso de pesquisa, então... leu, estudou, escreveu, entrevistou pessoas e chegou a algumas conclusões. Então, eu acho que esse processo de sistematização também, ele está disponível para que as pessoas consigam também orientar os seus processos. Então, a gente, ao final do protocolo, além de compartilhar o histórico do nosso processo, a gente retira algumas lições aprendidas que podem ser testadas, aplicadas, refutadas e também continuarem sendo construídas por esses atores que vão estar lá na prática fazendo comunidade. Uma das coisas, assim, esse protocolo não é uma receita de bolo, né? Ele não é uma receita milagrosa de como você vai construir uma comunidade e vai ganhar milhões de seguidores em torno da sua marca. Não é isso que a gente está prometendo. Não é isso que a gente também está entregando para o ecossistema. A gente está entregando um caminho que a gente pode construir coletivamente e a gente acredita que não tem como a gente construir um caminho único. A gente precisa construir múltiplos caminhos. Então, cada comunidade, cada organização precisa ser pensada de forma individualizada, né? Então, isso eu acho que... esse protocolo também abre um canal de diálogo com o ecossistema que pode ser muito potente. Então, a ideia é que agora a gente vá investir em cursos, que a gente possa ir para dentro dessas organizações para estar também compartilhando a nossa experiência e orientando esses empreendedores, essas organizações nos processos de construção de redes e comunidades. E quem quiser saber mais, ter mais acesso a essa obra, como é que faz? O protocolo está disponível, inclusive é uma produção com financiamento da FAPEM, então é material de universidade pública, então está disponível para todo mundo assistir. Isso é a coisa maravilhosa da universidade pública, né? Das agências de fomento também. Então, o que a gente produz enquanto ciência está disponível para que as pessoas possam acessar. No nosso site, www.etceteraufma.com, acho que é esse o nosso site. Está disponível para acesso, para baixar o protocolo. Lá a gente também,
inclusive tem outras publicações, podem ser acessadas, mas qualquer dúvida também pode acessar o nosso Instagram, LinkedIn. O etc. é onipresente nas plataformas digitais. Então, a gente está no X, a gente está no LinkedIn, está no Instagram, está no Medium, está no Substack, está em muito lugar. É só procurar etc. UFMA, que certamente vocês vão encontrar muitas informações sobre o nosso grupo e sobre os trabalhos que a gente tem desenvolvido. Silmara Durães, aluna do curso de audiovisual aqui da Universidade Federal do Maranhão, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui nessa casa. Muito obrigada. Até o próximo programa.